E aí galera do bem, como vai vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou muito feliz porque uma das pessoas que foram deixar currículo lá no meu trabalho, a gente voltou a se encontrar essa semana, só que agora num momento diferente dessa pessoa, num momento feliz. Essa pessoa estava fazendo escolinha de motorista para entrar na Gínia e essa semana foi a semana do teste dele. Então ele fez o teste na sexta-feira, passou e foi lá. Cara, eu fico pensando quantas pessoas param só para murmurar em vez de prosseguir, né, com o seu plano, prosseguir com aquilo que acredita e tem planejado e continuar acreditando que pode dar certo e que nem tudo vai ser no nosso tempo, naquele tempo que a gente tá esperando que aconteça, sabe? Às vezes a gente é um pouco, como é que eu posso chamar, ansioso. A gente sofre daquela ansiedade de ver que tudo tem que ocorrer naquele tempo, tudo tem que acabar daquele jeito, tem que ser da forma que nós pensamos, porque se não for assim, não vai servir. Se não for para aquele dia, joga para cima, não quero mais. Se eu não conseguir hoje, também amanhã não, eu não quero, sabe? E encontrei com essa pessoa bacana, né, que hoje já é motorista, né, da empresa, fez todos os testes, passou por todo o processo que levou ele ao propósito, né, que ele tanto queria, que era trabalhar na empresa. Mas toda empresa, por mais necessidade que se tenha de encontrar funcionários, existe o processo e a gente não pode burlar o processo. A gente tem que respeitar o processo. Mas é porque está tão difícil para mim que eu tenho que arrumar logo emprego, que eu tenho que trazer logo a minha família, que eu tenho que trazer logo meus filhos. Eu entendo perfeitamente que a gente quer estar junto de quem a gente ama, a gente quer estar junto de quem a gente gosta. Por isso, quando eu falo aqui nos vídeos, às vezes eu digo assim: olha, se planeje. O bom, venha com a família, porque já é uma força. A família aqui é despesa, mas a sua família já é sua despesa. Ou aqui com você, ou você aqui, sua família lá, você vai ter que enviar ajuda. Então, eu prefiro estar junto da família, porque quando você pensa em parar, vai ter alguém dizendo continua. Quando você pensa em desistir, vai ter alguém dizendo assim, não desiste. E eu vejo pessoas que, não foi para hoje, não quero para amanhã. Não aconteceu agora, para depois não vai servir. Sabe, aquela pessoa que é imediatista, que acha que tudo vai ocorrer sempre da maneira que ela pensou, sabe? E eu aprendi que nem tudo vai ser da forma que a gente calculou, da forma que a gente pensou, da forma que a gente quer. Nem tudo vai sair como planejado, mas a gente tem que ter essa consciência, porque isso nos torna mais forte também. Esse meu amigo que passou por todo o crivo, né, da empresa para poder fazer o exame final e ser contratado, todo o processo que ele passou, ele me deu um abraço. Cara, felicidade não se transmite só no sorriso, não. Sabe, ele me deu um abraço. Que abraço bom de uma pessoa que não era só o momento que ele estava vivendo, era a gratidão que ele estava expressando naquele abraço. E eu fiquei, nossa, muito feliz com aquele abraço. Mas tudo mérito dele, sabe?
A gente só ajuda passando o currículo, falando com alguém da chefia, mas a escolinha foi ele, os testes, quem passou foi ele, é tudo mérito dele. O que eu digo para as pessoas, continue acreditando que está ruim hoje, vai melhorar. Está passando por um problema difícil, vai melhorar. E aí eu me lembrei de uma situação que eu passei quando era criança, eu, meu irmão, minha mãe, quando meu pai não ficou desempregado por 6 anos lá em Recife. E meu pai foi ser guardador de carro na rua e ganhava as moedinhas que as pessoas davam para ele, sabe? Aquelas moedinhas que as pessoas dão, né? Dão. Aqui, meu amigo, obrigado por ter dado uma olhadinha no meu carro. E meu pai tomava conta desses carros numa cidade vizinha de Recife, que é Olinda. Acredito que algum de vocês já devem ter ouvido falar de Olinda, né? Tem a cidade de Recife e a cidade vizinha, Olinda. E meu pai ia a pé. Meu pai saía de Recife de madrugada, né? 3 horas da manhã ele saía a pé para Olinda para poder ser guardador de carro na frente de uma churrascaria. Olha, que coisa. O pai tomava conta de carro, ganhava as moedinhas e o rapaz da churrascaria teve tanto apreço a ele que começou a fornecer para ele uma marmitinha. E o que é que ele fazia? Ele combinava com o rapaz para botar na bicicleta essa marmitinha e levar lá em casa, no bairro que nós morávamos em Recife. A pessoa ia de bicicleta, deixava a marmitinha lá em casa e meu pai dizia a ele: no final do dia eu divido com você o que eu ganhei. E repartia as moedinhas com ele. Quando chegava em casa essa marmita, meu amigo, era uma alegria tão grande. Você não sabe o que é um pai de família desempregado há 6 anos. Minha mãe pegava um talher e dividia a marmitinha assim no meio. Eu nunca contei isso aqui no canal. Minha mãe dividia a marmitinha assim no meio e deixava metade para mim e metade para o meu irmão comer. Era uma situação tão difícil que tinha dias que minha avó levava o que a gente comia, era um pão, era uma bolacha, né? Quando meu pai não conseguia a marmita. Às vezes minha mãe lavava a roupa, né, da minha avó. Minha avó sempre cuidou da gente. Minha mãe dava uma força para ela e ela sempre ajudava a gente. Ou a gente ia para casa da minha avó, que hoje já é morta, e eu guardo essas memórias incríveis da minha avó, o convívio que eu tive com meus tios, meu tio Radelso, meu tio Robson, meu tio Reginaldo, que hoje também meu tio Reginaldo já não está aqui, né? Já faleceu, minha avó faleceu, meu avô José Carlos já faleceu, mas a gente era criado praticamente na casa da minha avó, e minha avó sempre nos ajudava com o que tinha. A gente sentava na mesa e comia, e quando a gente não queria ser tão... Quando a gente não queria passar tantos problemas, né? Acredito que minha mãe não queria que minha avó soubesse, nem queria incomodar de tantos problemas, a gente ficava em casa comendo só o que tinha. Se tivesse um biscoito, uma bolachinha creme cracker, era o que a gente tinha. Mas uma coisa que a gente sempre fez foi estar unido. A gente nunca parou para reclamar. Não, era um momento. E naquele momento era o que tinha. E a gente sempre estava unido, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão. Hoje eu vejo aqui em casa minha filha, que a gente já passou por alguns momentos difíceis quando a gente chegou aqui em Joinville e foi morar de aluguel, trabalhava sem carteira assinada, vocês sabem disso. Tinha dia que minha filha dizia: ô pai, só tem isso, só tem esse pão, ou só tem aquele miojo. E eu dizia: é filha, mas vai melhorar, tenha fé que vai melhorar. E com fé a gente hoje, eu trabalho, minha esposa trabalha, eu ganho um vale alimentação muito bom da empresa, a empresa é muito boa, né? Eu trabalho, a empresa que a minha esposa trabalha também é muito boa, e a gente consegue colocar as coisas dentro de casa. Mas eu estava lembrando com minha esposa e minha filha 2 dias atrás, e quando eu disse: ô mãe, não tem nada para comer, minha mãe me disse algo que ficou aqui. Eu tenho 43 anos hoje, e eu não sei com que idade eu perguntei isso à minha mãe, mas eu era bem pequeno. E eu disse: mãe, eu tô com fome, não tem nada para comer. E a minha mãe falou assim, eu quero até eternizar no vídeo, sabe? Minha mãe disse assim: vai dormir, filho, que o sono alimenta. E eu fui. Eu fui dormir
crendo que eu ia acordar sem fome, que aquele sono ia me alimentar, sabe? Eu fico imaginando que eu vou deitar muitas vezes cedo, porque saio muito cedo, vejo minha filha aqui, escuto minha filha na cozinha fazendo uma coisa e outra para comer, e às vezes eu já vi minha filha dizer, poxa, eu não queria comer galinha hoje, mas tem carne, eu vou fazer carne, ou de repente ela diz, não, não tô com preguiça de fazer, e dá uma risadinha e come um miojo, come alguma besteira, e eu fico pensando, nossa, como eu queria muitas vezes ter carne para comer, e eu não tinha. Eu ia dormir porque na minha cabeça ficou aquela frase, minha mãe dizendo, o sono alimenta, filho, vai dormir que o sono alimenta. E eu ia dormir. Muitas vezes não tinha uma roupa, vivia de cuequinha dentro de casa, eu e meu irmão. Muitas vezes não tinha um tênis, os vizinhos tudo tinha tênis, roupa da hora, e a gente não tinha pela situação difícil que meu pai enfrentava, mas a gente sempre estava junto. Eu lembro disso perfeitamente. Que apesar da situação difícil, a gente sempre estava junto, sabe? Então, nada nunca vai mudar esse pensamento meu. Se você vem poder trazer sua família, que vai ser a sua força, para dar continuidade aos seus projetos, venha, traga todo mundo para ficar junto. Porque você vai estar junto naquela fé que vai conseguir, que vai vencer. Quando se fica distante, a saudade aperta, o vazio vem, sabe? A ausência, a distância, tudo vai se tornar um novo obstáculo. Eu só contei aqui um pedacinho da minha vida, mas eu lembro com muita clareza que sempre a gente estava junto. E é isso que eu procuro fazer aqui na minha casa. Não importa o momento. Quando eu trabalhava sem carteira assinada, a gente estava junto. Era 350 todo sábado, mas a passagem e a alimentação diária em dinheiro e eu guardava aquilo ali. Quando a gerente, a Denise, me dava, que era a Denise, a gerente lá da loja que eu trabalhava, e ela sempre com um sorriso me chamava para pagar meu envelope, eu botava no bolso e eu ligava logo para minha esposa, dizendo, amor, eu recebi. Eu vou tirar 200. Nossa. Como era difícil. Eu pagava um aluguel de R$ 700. Eu tirava 200, 250 e deixava R$ 100 para comprar umas coisas para dentro de casa. Mas a gente tava numa alegria porque a gente tava começando a mudar a nossa história. E minha esposa começou a trabalhar de vendedora, final do ano. E aí tudo que ela pegava juntava e a gente tava ali, um apertadinho para passar, minha filha sentada no chão porque a gente não tinha móvel. A gente tinha um aluguel de uma casa para pagar, mas não tinha móveis, né? Então, pessoas nos abençoaram, nos deram alguns móveis, roupa de frio, roupa para cama, colchão, e a gente deitava no chão. Ah, rapaz, como foi difícil. E hoje a gente tá aqui no nosso apartamento, que eu pago todo mês, né? Graças a Deus por isso. Mas não foi nunca fácil. Então, eu digo para você, lute, lute, que Deus pode transformar a tua vida. E nós estamos seguindo todos os dias com o coração grato a Deus. Porque tudo que a gente passou, toda a circunstância que a gente viveu, isso não é da boca para fora, tá, gente? Nos fez mais forte para a gente viver os dias que nós ainda temos pela frente. Então eu costumo dizer que dias difíceis
nos fortalece. Por mais que a gente pense que não, nos fortalece. Hoje eu posso presentear minha esposa, presentear minha filha. Hoje eu posso botar algo diferente para comer dentro de casa e não enriquei. Não, a gente só trabalha diariamente. Hoje eu estou na minha folga. E a gente só trabalha para poder continuar, porque temos sonhos ainda pela frente, temos vontades ainda pela frente. Mas eu sou tão grato a Deus, sabe, por estar aqui vivendo esse momento, que se amanhã eu não estiver aqui, eu sou grato hoje, eu agradeço a Deus hoje. Louvo a Deus pela saúde. Louvo a Deus por tudo que a gente passou, porque tudo foi aprendizado. Tudo. A escassez foi aprendizado. E hoje ter as coisinhas no lugar também é aprendizado. Eu sei que não é fácil. Eu passei momentos muito difíceis. Desde a minha infância. Eu trabalho desde cedo, né? Me lembro que com 11 anos eu já ajudava meu pai no posto de combustível a varrer o posto, a tirar os cadeados da bomba, né? E ajudar meu pai a abastecer os carros, porque eu nunca deixei o meu pai sozinho para trabalhar. Sempre estava do lado dele, ajudando ele, querendo aprender. E aí com 14, eu já ficava no posto sozinho com meu pai ficava lá no escritório, né, onde ele recebia as pessoas, e eu ficava na bomba trabalhando, abastecendo. Como lá era uma marina de lancha, então a gente abastecia barco, a gente abastecia lanchas, lá no Yacht Clube do Recife. A gente abastecia carro, meu irmão também trabalhou com meu pai. E tudo na minha vida foi aprendizado. Tudo que eu passei, que eu ouvi, todas as palavras difíceis e aquelas palavras sinceras de alguém que disse: "Você vai vencer". Trabalho. Eu lembro de Denise, a gerente lá da loja de cosméticos, quando eu disse para ela que queria comprar uma casa aqui, que era meu sonho sair do aluguel, porque eu nunca tinha pago um aluguel. Era a primeira vez que eu estava pagando aluguel e estava sendo muito difícil, porque o dono da loja não assinou minha carteira. O dono da loja só assinava a carteira das meninas que era vendedora. Eu que tomava conta daquele estacionamento, ele nunca assinou minha carteira. Ele dizia que não assinava. Mas eu ficava lá porque eu sempre gostei das meninas, eu sempre gostei da Denise, que era gerente do cosméticos lá, que é uma pessoa que sempre me ajudou em tudo, desde talher, a roupa. Meu Deus, se eu for contar o que aquela mulher fez por mim junto com a família dela, o marido dela, Dona Margarida Pipoqueira. Dona Margarida tem um coração maior do que Joinville, e Denise junta aí pega toda Santa Catarina, toda o coração delas, sabe? As meninas que trabalhavam lá, algumas continuam lá, outras saíram e fizeram mutirão para me ajudar, sabe? A Denise fechava a loja, quando eu terminava de fechar a loja, ela dizia: "Vem aqui no carro", e eu ia lá, tinha uma cesta básica para mim. Oh, glória! Era tão bom, porque eu estava guardando aquele dinheirinho para pagar o aluguel, 250, 200, 250, 200, era tão ralado, eu só tinha aquela grana. E aí chegava uma cesta básica, né? Eu deixava ali e já direcionava o dinheiro para comprar outras coisas, né? Uma frutinha, um lanche para minha filha que ficava em casa. Nem uma televisão a gente tinha, eu comprei a televisão trabalhando lá. Fizemos um crediáriozinho e ficamos pagando a TV que a gente deixava no chão, porque não tinha rack, né? A gente ganhou um rack depois, então eu só tô falando isso aqui para dizer para você: não desista. Essas lágrimas de hoje é de alegria, é de saber que a gente passou, que tudo foi para fortalecer, e hoje a gente tá aqui, ó, junto com você no seu propósito, e assim: não desista, pelo amor de Deus. Não desista. Deus vai colocar as coisas no lugar, mas você precisa crer e precisa continuar no teu propósito. Agradeço a vocês pelas visualizações no vídeo, pelas curtidas. Perdoa aí as emoções que vem, que a gente lembra, né? E você não faz nada sozinho.
Nada. Deus, ele sempre vai levantar pessoas para te ajudar. Sempre. Porque sozinho a gente não vai a canto nenhum. Mas com Deus a gente chega em todo lugar. Deus abençoe, muito grato. Obrigado por poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Tá? Segue o canal e se você quiser clicar lá no like, lá a gente agradece. Obrigado por tudo. Ótimo dia para vocês. Deus abençoe.